Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para fazermos um vídeo sobre o complemento da discussão do regime militar. No vídeo anterior, nós falamos sobre o golpe militar de 64, em verdade, um golpe cívico-militar, que teve apoio de setores conservadores múltiplos da sociedade brasileira, e a maneira como esse regime se estruturou. Aquela história do DOPS, DOI-CODE, instrumento de repressão, AI-1, AI-2, os 16 atos institucionais, e por aí vai. E entendemos também naquele vídeo anterior que o regime se estruturou a partir do chamado milagre econômico, uma espécie de construção de grandes obras faraônicas, obras públicas grandiosíssimas, BR-101, Ponte Rio-Niterói, Rodovia Transamazônica, a partir de empréstimos e financiamentos estrangeiros. E o Brasil virou uma espécie de, aspas, canteiro de obras, o que muito agradava à classe média. Mas, a partir do meados dos anos 70 para final dos anos 70, esse modelo militar começa a apresentar sinais de desgaste, sinais de crise. E essa crise, de um lado, ela é política. Por que ela é política? Porque várias pessoas foram exiladas, pessoas foram torturadas, pessoas foram desaparecidas, os próprios partidos, só havia dois, a Arena e MDB, destacadamente o MDB, que era o partido de oposição, fazia questionamento da necessidade de uma nova Constituição para regular a vida pública do país. Então havia ali um desgaste interno, sem contar as greves que começaram a acontecer em 78 e 79. Para além do desgaste político, há também um desgaste econômico, sob a perspectiva de que o santo milagreiro, da onde vinha tanto dinheiro para tanta obra, vinha do Fundo Monetário Internacional, FMI, do Banco Mundial, da OCDE, esses grandes conglomerados, grandes grupos, bancários, agentes internacionais, começaram a trancar as torneiras a partir dos anos 70 e início dos anos 80, em função de quê? Em função do fato de que em 73 estourou o primeiro choque internacional do petróleo, a OPEP quintuplicou o preço do barril do petróleo. Em 79 teve a Revolução Iraniana e logo a guerra entre Irã e Iraque, e tudo isso de algum modo promoveu uma alta desenfreada no preço do petróleo, do barril do petróleo em escala global, em escala planetária. Então é claro que na hora que o barril do petróleo cresce vertiginosamente, os países sentem o impacto dessa situação e os países ricos destacadamente, começam a cobrar dos países pobres os empréstimos que lhes foram conferidos, os empréstimos que lhes foram concedidos. Peço desculpas pelo barulhinho que passou por aqui agora, mas tudo bem. Diante desses muitos empréstimos, nós ficamos com dívidas externas elevadíssimas, nós ficamos com dívidas externas gigantescas e com juros a perder de vista. Lembro também que quando você apanha o dinheiro emprestado, a taxa do dia é tal, a taxa de juro. Como é o dólar e o dólar oscila, quando você vai pagar na cotação do dólar do dia. Então a tendência é que você pague muito mais do que aquele valor real que você contraiu a dívida primeiramente, a dívida prévia. E o resultado disso é que há uma onda muito grande de endividamento e a precificação do petróleo aumentou, e o resultado disso é que o Brasil angariou, o Brasil acabou conquistando uma dívida externa em médio prazo impagável. Então, imaginemos nós, crise econômica, alta generalizada de preços, o barril do petróleo vendido a mais de 300% no início dos anos 80, 300 vezes mais o valor original, e isso incide sobre da roupa que nós usamos ao sapato que calçamos, até quaisquer materiais plásticos. Então, o Brasil começou a viver uma inflação, acredite, que no início dos anos 80, uma inflação que bateu a casa de 1000% ao ano. Uma inflação de mais de 1000% ao ano hoje é inimaginável. Uma inflação hoje de 8%, 7%, 6% é uma inflação altíssima. O Brasil bateu a casa dos 1000. O regime militar, não tendo alternativa, porque a moeda passou por uma desvalorização brutal, a moeda era o cruzeiro, o resultado é que o regime militar começou nos anos 80, diante de uma crise que solapava o país, o regime militar começou a falar da necessidade de uma transição e de entregar o poder de volta para os civis. E isso passava por um processo de redemocratização, e esse processo de democratização, entregar essa batata quente, gente? Para quem e como? Esse processo de redemocratização, de uma crise política sem precedentes e uma crise econômica que deixou o país com inflação média ano mais de 1000%, como é que seria esse processo? Aí começou a se falar em anistia ampla, geral e restrita, e um processo gradual de redemocratização.
e aí coincide com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney, uma eleição indireta. Mas o vídeo sobre Sarney e esse processo de redemocratização e o vídeo sobre a construção da Constituição de 88 são dois vídeos outros que eu já deixei listados, playlistados aqui para vocês no nosso canal, aqui no nosso YouTube, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham colaborado. Peço desculpas pelo barulhinho dos carros, das motos que passaram, mas a gente tenta fazer de tudo para que as informações cheguem a você de maneira clara e categórica. Desde já, muito obrigado!